Salve, salve galera, com alguns dias de atraso, mas fazemos o nosso vídeo agora dessa bombástica contratação por empréstimo do MIBR. O MIBR anunciou há 2 dias aí o empréstimo do Klim, tá? O jogador Klim, jogador que estava ali na equipe da G2 Academy, né? No time da G2 Ares, o AWP de 19 anos, como você pode ver aí, vai para o MIBR por empréstimo e, claro, isso chama muita atenção, é uma grande surpresa só o nome do Klim ser jogador assim que ninguém está de olho, e por esse lado é interessante que a gente tenha times brasileiros de olho, mas seguindo um pouco a linha do que a Fúria seguiu com o Molodói, de internacionalizar e de, até na coincidência de pegar um AWP aí do CIS, nesse caso o Clean aí, um AWP russo que está vindo então para o MIBR, uma grande, assim, realmente, acho que ninguém esperava, né, que o MIBR, talvez a internacionalização até fosse esperada, mas ninguém esperava que o MIBR chamaria o Clean, um jogador que eu acredito que 90% dos brasileiros não conhece, assim como eu. Tá? Eu também não conhecia esse jogador. Aqui tá o nome dele ali, o perfil dele. É um menino novo, não conhecia ele, né? Estava na equipe da G2. Os números dele são bons, tá? São bons números, sim, apesar do level que ele está jogando ser um level ali de selva europeia para baixo, né? Porque normalmente ele está jogando partidas contra equipes abaixo até da própria selva europeia, algo que também é semelhante ao Molodói. Eu assisti o nosso grande streamer Michelão aí, que reagiu a lances do Molodói quando o Molodói foi para a Fúria, e assisti também o Michel reagindo a partidas do Clean, tá? Por isso que eu esperei também um pouquinho para fazer esse vídeo. A mesma coisa que eu falo do Molodói, é muito difícil a gente só julgar ali por esse recorte, que já é um recorte maior do que muita gente, né? Mas eu acho difícil julgar, como eu falei do Molodói, porém, eu vou ter uma diferença no julgamento, né? Quando eu vi o Molodói, me deu um pouquinho mais de ânimo do que ter visto esse recorte do Clean. Mas repito, mais uma vez, para ninguém não ficar nada, né? Fora de contexto. Não dá para julgar. Então não foi, pô, o Molodói, você falou que, cara, que o que viu te agradou, então deu certo, e agora não te agradou tanto assim, vai dar errado. Nada a ver, foi apenas uma coincidência. Claro que assistir os jogos, né, não é só uma coincidência, você tá vendo que o cara tá jogando, mas existem muitas coisas que influenciam, né? O próprio Molodói teve muito até por FPL, então jogos que você não tem ali, não tá colocando totalmente ali, uma estrutura de time, então tem algumas coisas ali, outras coisas que fizeram a Fúria chamar o Molodói, e com certeza tem outras coisas que fizeram o MIBR chamar o Clean, que não só as partidas. Cara, fica isso então, a opinião de se o Clean vai dar certo ou não é uma opinião que eu peço desculpas, eu não consigo dar, tá? Apenas tenho esse recorte pequeno. Vamos ver, né? A gente vai continuar falando e vai continuar vendo aí esses próximos tempos, né? Esses próximos jogos aí para a gente começar, claro, aí sim a comentar um pouquinho mais. Eu acho que a grande importância desse vídeo, como eu falei no começo, é a sinalização do mercado. E essa sinalização é muito clara para a organização, tá? Então, até para complementar, o Clean então está no MIBR no lugar do Safe, tá? Quem não pegou aí, o Safe foi movido ao banco, tá? Então esse é a line do MIBR nesse momento, line que vai jogar aqui o campeonato da SL aqui no Brasil, campeonato que tem todos os times da América do Sul, BR Nizam, Insane, Clean, Nix, Exit, o JNT treinador. Então, né, das mudanças do MIBR, da reformulação do MIBR, apenas o Safe indo para o banco. Então vamos lá. Primeira coisa, uma sinalização da organização. Organização, mais uma organização que dá uma sinalização, inclusive citada pela própria Carla, diretora do MIBR, que é sim um ciclo de internacionalização no MIBR. Pode estar significando um bom ciclo de internacionalização. Cara, bem, né, bem engraçado porque a frase exatamente que eu falei
quando a Fúria fez a mudança, muitas pessoas ali opinaram de forma diferente, agora já entendem um pouco mais, mas muito na questão exatamente do que eu falei, nem lembro quanto tempo faz que o Molodói entrou na Fúria, acho que uns 2 meses, 3 meses aí que eu falei isso, e a Carla acabou citando exatamente isso, né? A diversidade de ideias, ela citou, e sintonia com a evolução do cenário mundial, né? Então, é uma questão em que você abre o seu mercado, você acaba dando uma sinalização tanto para o mercado internacional, mas principalmente para o mercado nacional. É muito importante que você tenha essa sinalização no lado organização, tá? Eu vou falar do lado jogador, porque agora preocupa um pouco, né? Mas no lado organização é muito importante porque você abre o leque para jogadores com multas menores ou sem multas, no caso de um empréstimo de graça, né? Um jogador que você vai testar, você sabe que se você quiser comprar um valor mais acessível, às vezes, ou um valor que você aceita melhor, pelo histórico e pela idade do jogador. Então você acaba abrindo um leque, você abre o leque para quando você tiver problema, você ter um leque de chamar jogador gigantesco. Então você não tem um leque de 4, 5 times, por mais que você possa chamar também um jogador brasileiro que não esteja em time nenhum. Isso é difícil no Brasil, né? Isso é bem difícil acontecer no Brasil. A gente teve alguns exemplos aí de time nenhum, eu digo também, né? Time nenhum ou time que é muito abaixo do cenário, né? Times que não estão ali, vai no top 10, 15 do cenário nacional. Acredito que o top 10 ali, se a gente pegar pelo ranking do Donos da Bala, acaba na Sharks, que é um time que tem multas muito grandes também. Então seria o top 10, 12 ali. Jogadores que, se você quiser tirar, você vai pagar uma multa alta, um salário muito alto e etc. Então esse leque é uma sinalização meio óbvia aí, uma sinalização que é dura para o nosso cenário, né? Dura para o nosso cenário. Ela se compara com várias coisas diferentes, mas na brincadeira se compara um pouco com o boom que teve ali dos treinadores portugueses, né? Vai chegar treinador português que é ruim, às vezes que é pior do que os treinadores brasileiros, mas os treinadores brasileiros deixaram o mercado tão fechado, tão saturado e, com todo respeito, tão sem resultado, que acaba que os novos não vão tendo esse ciclo, não vai abrindo esse ciclo para mais novo, e pela questão valor, é quase igual você ir atrás de um cara lá de fora, e aí você acaba indo atrás do cara lá de fora, e aí esses caras de fora vão chegando, e alguns vão dando errado, mas alguns vão dando certo, e isso vai se retroestimulando para que você consiga chamar, e isso me parece que pode ser um caminho para jogadores aqui, né, na questão do mercado SA. Não acho que isso é algo que só vai ser assim, mas é uma sinalização que a gente tem que tomar cuidado. Afinal, quando a gente coloca aí no nosso top 4 agora, vai que a Legacy chegou, o MIBR é uma equipe que participa de eventos internacionais, vai jogar as CSAs, então é uma equipe que muitos jogadores querem estar no MIBR, né? Talvez um leque de 4, 5 times estejam tranquilo ali onde eles estão, o resto, os jogadores brasileiros, o cara que tá jogando aqui, ele quer chegar num MIBR, é claro que depois ele pode querer mais, chegar mais longe, mas ele quer isso, então para isso que eu falo dessa vez. Eu não falei muito sobre isso no vídeo da Fúria, então acho que o diferencial desse meu vídeo, tudo que eu falei é bem parecido com o que eu falei no vídeo do Molodói, a sinalização do mercado. Eu gosto, eu acho que a organização faz o trabalho dela, faz o papel dela, é importante para a organização fazer isso sim, tá? Mas agora hoje eu vou falar sobre a sinalização para os jogadores, tá? E aí jogadores, eu acredito, né, que vocês que estiverem ouvindo isso, principalmente jogadores novos ou jogadores que estão se destacando, eu acho que é muito importante que você tenha um pouquinho o plano da onde você quer chegar, né? Da onde você quer chegar, onde você acha que pode chegar, e com isso você desenhe isso de uma forma um pouquinho melhor para você, para que você não perca o seu momento bom ou sua chance boa de ser testado em um dos times maior, né? E para isso que a gente possa ter aí, peço perdão, não vai dar para reeditar o vídeo, tá, galera? Vazou aí o vídeo do Avenida,
que era do sorteio, mas acho que deu para ficar claro aí, depois eu vejo se ficar faltando alguma coisa, mas o grande ponto aqui, acredito que eu esteja falando sobre a atenção aos jogadores. Por quê? O jogador, ele precisa começar a olhar o ponto da carreira dele, aonde ele quiser ir, aonde ele quer ir para o ponto da carreira dele, tá? Por quê? Multas grandes e contrato grande não é mais um momento a ser valorizado. Apesar de que existam algumas equipes, cara, né, se eu tivesse tempo, com certeza eu faria uma associação dos players, aí ajudaria, né, na associação dos treinadores e jogadores. Os jogadores, eles precisam ter um pouquinho mais aqui no Brasil de noção das coisas que estão acontecendo para, junto com as organizações, equilibrarem esse momento, né? Porque o que acontece? Isso não é culpa das organizações, né? Isso é uma culpa compartilhada, né? Uma culpa compartilhada, porque muitas vezes esse grande contrato e essa grande multa vem através de um grande investimento, né? Então, muitas vezes o jogador ele também prefere esperar para ter uma proposta para ganhar 15, 18, 12 mil reais, do que ele ganhar 5, 6 mil reais e ter um contrato mais acessível para ele poder sair mais fácil ou para ele poder evoluir mais fácil. Isso eu estou falando do alto level, tá? Eu sei que no level mais baixo só abaixa mais ainda, né? Jogadores ganhando menos ainda e com multas também altas. Então, eu entendo o lado do jogador em que ele precisa ganhar alguma coisa, então ele precisa aceitar, mas isso precisa ser mais falado, né? Isso precisa ser mais colocado. Até quando você é um jogador inicial, você precisa ter um pouco mais disso daí, de analisar um pouco a sua questão de multa com a análise do que é o mercado, né? Analisar, por exemplo, isso. Ó, se eu sou um jogador daqui, eu sou um jogador de um time top 9 do Brasil. Então eu vou ter a opção, depois de 6 meses, de, caso necessário, ser emprestado para um time acima do top 9. Né? Então existem várias coisas, eu estou citando várias coisas que você pode, como jogador, se preocupar um pouco mais. Então, olha, se minha multa for depois de um ano, a minha multa para times que estiverem jogando campeonatos internacionais brasileiros, ela vai ser de X, né? Porque eu quero evoluir no time, eu acredito que esse time a gente vai evoluir junto, mas eu quero também pensar na minha carreira. Então, assim, existem várias coisas que podem ser pensadas, tá? Em todas essas questões, e eu acredito com muita humildade, tá? Muita humildade, porque eu vivi esse mercado antes dele saturar tanto assim, tá? Mas com muita humildade, eu acredito que os jogadores também têm que olhar e achar que isso é uma sinalização importante, porque muitas vezes esse teste, esse ciclo que fica, ele acaba ficando inviável para que um time brasileiro continue arriscando tanto assim em jogadores, continue indo tanto assim em jogadores, porque esse movimento ele é muito difícil. E para fazer um movimento difícil, às vezes é mais fácil, né, você fazer um movimento que não é tão fácil também, de pesquisar e trazer um jogador gringo e mudar a sua comunicação, mas talvez que seja nesse momento muito mais, no médio e longo prazo, muito mais fácil para a organização. Eu acredito que a gente vê isso como, por mais que existiram empecilhos de vai ter como, né, foi fácil para a Fúria praticamente, com todo respeito, assinar, e não falo do Molodói aqui, assinar com um jogador que é muito melhor do que 80%, né, na questão de carreira, 80% dos jogadores que vivem no Brasil. E olha a facilidade, né, de algumas formas, de uma equipe grande, um jogador que tinha contrato com uma equipe grande. Então, assim, algumas facilidades que a gente precisa necessariamente e talvez encontrar melhor aqui, e que realmente o nosso ciclo de jogadores ele parou, não por culpa dos jogadores, mas ele deu uma leve parada e ele precisa de alguma forma voltar. Não acho que não existe, tá, galera? Não acho que não existe, óbvio. A gente tá citando, por exemplo, o próprio Knicks, tá, no MBR aqui, né? Não acho que não existe, mas eu acho que seja mais quando você acha uma oportunidade. O meu ponto aqui é oportunidade, né? Então, quando você
acha uma oportunidade e achar oportunidades no Brasil está muito raro, muito difícil. Então, eu acredito que tenha que ter mais ali, mais olhar também dos jogadores, mais falar dos jogadores brasileiros sobre isso, mais falar dos jogadores quando ele assina um contrato, né? Entender, colocar, cobrar um pouco mais, e por mais que isso pareça estranho, isso vai ser bom para todos, inclusive para a org, que vai começar a pagar menos. Então é um pouquinho você dar uns passos atrás e falar, oh, beleza, eu sou bom, eu vou levar esse time pro Major, eu vou receber menos, que levando pro Major eu ganho dinheiro. Ou eu sou bom, eu vou levar esse time, eu vou ficar ganhando um pouquinho menos aqui, mas eu sou bom e daqui a pouco eu vou ter abertura para voltar para um time que eu quero lá em cima. Ou se eu levar esse time longe, esse time vai aumentar o salário. Então, ó, você dentro do Brasil, você tá ganhando R$3.000. No momento que você for pro primeiro campeonato internacional, aumentou para 6, mas sua multa, ela tá aqui. Nesse caso que você tá aqui no Brasil, a sua multa não é 500 mil, a sua multa é 40 mil. Se nosso time chegar no top 30, a sua multa sobe para 80 mil. Se o nosso time chegar no top 20, então assim, muitas coisas que deveriam ser feitas de uma forma melhor para que você conseguisse também se vender melhor, porque infelizmente o que eu sinto é isso, o que eu tenho visto é isso. A gente tem a Legacy, um time que fala totalmente inglês, galera ali, todo mundo eu sei que tem um bom inglês, a Legacy está num bom momento, mas também é um time que eu olho num mau momento para tomar cuidado, é um time que também eu vejo que possa ir para internacionalização, e eu, se fosse jogador hoje de qualquer time que não fosse MBR, PEN, Fúria e né, óbvio, não estando na Legacy, se eu fosse do Ordic, da Red Kennedy, de qualquer um desse Fluxo, de qualquer um desses times, eu estaria, por exemplo, né, acreditando que um passo acima na minha carreira seria jogar na Legacy. Então, eu acho que os jogadores têm que ter um pouquinho dessa, né, desse entendimento aí também sobre essa questão, ou não, né? Ou não, ou realmente confiar, e aí a organização vai confiar também, mas eu acredito que a tendência é, se a organização continuar pagando bastante, continuar tendo multas caras, e esse ciclo não girar, essa roda não girar, porque ninguém compra, mas você só contrata caras de bom nome pagando bastante, então, e a multa é alta, mas ninguém vai pegar o cara de volta, mas você também não vai ter resultado competitivo. Isso uma hora vai trazer talvez até para organizações médias em questão de resultado, mas grande em questão de dinheiro, talvez até para essas organizações daqui a pouco a gente esteja vendo, né, CCT do Brasil sendo jogada com gringos em times brasileiros. Então, fica aí um pouquinho do meu achismo e dos meus centavos aí sobre mais uma internacionalização vindo aí. Valeu, galera. Estamos juntos, tá? Um grande abraço a todos. Deixe seu comentário, porque eu quero fazer outro vídeo sobre isso, né? Quero falar mais sobre esse assunto com mais calma às vezes também.